Vamos voltar a falar agora da reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, que foi vista com otimismo pelo governo brasileiro. A Embaixada de Cuba no Brasil também agradeceu o apoio. De Brasília, o repórter Paulo Leite tem os detalhes sobre a repercussão do acordo entre os dois países. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todas. Por meio de nota, a Embaixada de Cuba aqui no Brasil agradeceu aos brasileiros por acompanhar a longa batalha dos agentes cubanos presos havia 16 anos nos Estados Unidos e que voltaram para casa ontem. Na Argentina, a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, que participa da reunião de cúpula do Mercosul, se disse feliz, porque, segundo ela, o governo brasileiro sempre adotou medidas concretas para a integração de Cuba. Também na Argentina, a presidenta do país, Cristina Kirchner, parabenizou o Papa Francisco, que também é argentino e teve papel fundamental na reaproximação entre Cuba e Estados Unidos. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que a notícia é positiva e espera que as relações entre os dois países sejam restabelecidas logo. Já a chefe de política externa da União Europeia, Federica Mogherini, disse que outro muro começou a cair, em referência à queda do Muro de Berlim na Alemanha, que completou 25 anos este ano. Segundo ela, foi a vitória do diálogo sobre a confrontação. É com você, Luciana. Obrigada, Paulo. Bom, e ainda sobre esse assunto, eu converso agora com o nosso comentarista Luiz Nassif. Nassif, boa tarde. O Brasil, que atualmente tem investimentos em Cuba, pode sair beneficiado agora com esse futuro fim do embargo dos Estados Unidos à ilha? Olha, vai ser muito beneficiado, porque o Brasil ele planejou estrategicamente essa chegada em Cuba. Então, anos atrás, quando começaram os investimentos aí no Porto de Mariel e em outras áreas, a visão que se tinha é o seguinte: é questão de tempo para cair o embargo. Então, o país que chegar antes lá, que se preparar, vai se beneficiar na reconstrução de Cuba, porque a partir do fim do embargo, você vai ter muitos investimentos para reconstruir toda a infraestrutura de Cuba. Agora, é importante chamar atenção sobre a maneira como, em geral, grupos de mídia analisam esses processos. Um país ele tem que ter uma dimensão diplomática internacional para transformar em negócios, transformar a geração de emprego internamente, venda de produtos e tudo mais. O Brasil ele definiu uma estratégia em relação à Venezuela, à Bolívia, à própria Cuba, ao Oriente Médio, e à África também, que lhe habilitou a ter uma atuação mais forte lá. Mas aqui internamente criou-se um falso dilema, julgando que pelo fato de apoiar a Venezuela, o Brasil ia se venezuelizar pelo fato de apoiar a Bolívia, enquanto que a Venezuela se transformou no maior importador de produtos brasileiros e Cuba agora vai ter um papel relevante para os investimentos brasileiros na ilha. Criou-se essa dicotomia que, em vez de se aproximar da Venezuela, o Brasil deveria se aproximar dos Estados Unidos. Isso não existe. Mesmo dentro de uma parceria com o Departamento de Estado norte-americano, o fato do Brasil ter em torno dele um conjunto de países que ele pode influenciar, lhe dá um cacife adicional. Então a diplomacia, que era para ser negócios, foi transformado aqui internamente numa disputa pueril de Bolívia, que acabou contaminando toda a discussão pública e agora vem o reconhecimento de que a estratégia de apoio a Cuba estava correta. Certo, quem ganha é a gente, né? Obrigada, Nassif, boa tarde.